Portanto, concluída aí essa sessão plenária virtual do dia de hoje com a aprovação de 3 medidas provisórias, uma tarde relativamente produtiva. Aqui a primeira medida provisória aprovada, que tomou inclusive o maior tempo da discussão no dia de hoje, foi a medida provisória 987. Essa MP, ela cria incentivos, na verdade ela estende incentivos fiscais que tinham um prazo até meados desse ano. Em razão de toda a confusão gerada pela pandemia, o governo sentiu a necessidade de uma expansão desse prazo. Ela cria incentivos fiscais, descontos, na verdade, no IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para modelos novos de veículos e, consequentemente, também de peças que componham esses veículos e que pertençam a montadoras ou fabricantes de peças da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso fruto de uma lei antiga, ainda da década de 90, que buscou descentralizar a industrialização brasileira, especialmente de veículos, que estava muito centralizada na região Sudeste, especialmente em São Paulo. Então, as indústrias automotivas recebem esse incentivo para investir uma parte desse dinheiro de incentivo fiscal no desenvolvimento de novos modelos e assim dinamizar a economia, gerar novos empregos, gerar mais renda. Essa medida provisória teve uma longa tramitação nos dias que nos antecedem, especialmente no dia de hoje, mas a nossa repórter Sandra Amaral tem detalhes sobre a discussão dessa matéria com o relator da medida provisória, o deputado André de Paula. Sandra. Boa noite, Lincoln. Essa medida provisória, ela cria incentivos para, na realidade, incentivar, né, a indústria automobilística nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Inclusive, a região Centro-Oeste foi incluída pela Câmara, né, nessa medida provisória. E eu estou aqui com o relator do projeto da medida provisória, deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco, que tem mais informações, que vai nos dar mais informações sobre essa medida provisória. Deputado, boa noite. Então esse incentivo ele ficou estendido até 2025. Isso era a primeira observaçãozinha que eu queria fazer. Não se trata de criar novos incentivos, não é disso que nós estamos tratando. Na realidade é prorrogar o prazo para a usufruição desses incentivos. E agora eles passam, aprovada a MP, a vigia até 2025. E foi colocada então a região Centro-Oeste, que não estava na medida provisória assinada pelo governo. Isso, essa matéria, todas as vezes em que foi tratada, sempre foi tratada conjuntamente, Nordeste e Centro-Oeste. Para nossa surpresa, dessa feita o Centro-Oeste foi excluído. Isso exigiu uma mobilização política muito grande que envolveu desde os governadores de estado até as bancadas regionais, o apoio do presidente Bolsonaro, que percebeu que isso teria um impacto muito negativo na economia, sobretudo de Goiás, e um trabalho político que foi feito aqui, que ao fim reinclui o Centro-Oeste, de forma especial Goiás, nesse benefício. Para você ter uma ideia, esses incentivos fiscais devem girar em torno de 150 milhões. Só este ano, o estado de Goiás vai receber 3 bilhões de investimento. São 23 mil empregos. E nessa crise, quer dizer, eu tenho dito muito que se essa matéria era importante antes da pandemia, agora ela é vital, agora ela é uma questão de sobrevida. Então, no limite, se nós não tivéssemos feito essa construção e não tivéssemos aprovado, nós corríamos até o risco de ver indústrias instaladas em Goiás saindo para outro país, o que seria muito ruim, claro. Só para a gente relembrar, deputado, essa medida provisória, ela permite, né, que essas indústrias usem crédito presumido do IPI, não é isso? Do que é Imposto sobre Produtos Industrializados. Isso. Esse é o benefício fiscal que é previsto, e isso é fundamental para tanto a indústria automotiva do Nordeste como a do Centro-Oeste. Mas essas indústrias, elas precisam dar uma contrapartida, não é isso? Isso. Projetos que estão apresentando, nós inclusive na MP original a previsão era de que esses projetos pudessem ser apresentados até agosto. Nós aceitamos uma emenda que prorroga até o final de outubro em função da pandemia, em função da impossibilidade concreta, inviabilidade. O decreto só saiu em setembro de
cumprir esse prazo. Mas eu não tenho dúvida, por tudo que conversei, que inclusive talvez nem seja necessário o prazo por completo, esses projetos serão apresentados e os investimentos vão acontecer. Ok, deputado, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. E a medida provisória vai agora para ser votada no plenário do Senado. Lincoln Macário. Obrigado, Sandra. Já volto com você com detalhes sobre as outras duas medidas provisórias aprovadas também no dia de hoje, a 977 e a 976. São medidas provisórias de crédito extraordinário para cumprir obrigações que o governo assumiu, uma de 20 bilhões de reais para garantir os empréstimos que foram destinados às pequenas e microempresas nesse período de pandemia, para garantir os empregos, para garantir que essas empresas não fossem à falência, e também uma medida provisória com aproximadamente 4 bilhões e meio de reais para o Ministério da Saúde destinar a alguns de seus parceiros prioritários, especialmente os estados e municípios, para o enfrentamento da Covid. Sandra Amaral, você inclusive está com o relator dessa última medida provisória, na 976, que trata dos recursos do Ministério da Saúde, não é? Exatamente, Lincoln Macário. O presidente da República declarou, né, um estado de calamidade pública por causa da pandemia e liberou esse crédito extraordinário aí de 4,4 bilhões de reais para a saúde. Eu estou aqui com o relator desta medida provisória, que é o deputado Renato Ribeiro, que é do Renato Queiroz, perdão, deputado Renato Queiroz, do MDB de Roraima. Deputado, boa noite. Esses 4,4 bilhões, quase 4,5 bilhões de reais, né? Eles vão ser destinados a quais áreas da saúde? Então, esse dinheiro, na verdade, ele foi destinado através de uma medida provisória pelo presidente, né? E foi a medida que praticamente salvou os estados no combate ao Covid-19, né? O trabalho hoje da Câmara foi positivar essa MP, né, antes que ela caducasse, para que os recursos que ainda estão, né, e são oriundos desse movimento ainda possam ser usados pelos governadores e pelos prefeitos no combate ao Covid, que todos nós sabemos que ainda não foi derrotado no nosso país. E vai para todo tipo de... tudo que for relacionado à saúde, seja aquisição de equipamentos, pagamento de pessoal, contratação, o que for necessário, esse dinheiro vai ser destinado. Então, essa é uma ferramenta que foi disponibilizada pelo presidente e agora pela Câmara dos Deputados, né, para que os governadores e prefeitos a usem da forma como seus estados precisem dentro do contexto da saúde, para que a gente possa combater com eficiência e, consequentemente, dar aí ao nosso povo uma chance maior nessa batalha. A medida provisória também prevê 20 milhões de reais para a contratação de gestão com organizações sociais, não é isso? Isso é muito importante, porque a gente consegue dar vazão às mais diversas áreas de necessidades, né, e mantém um diálogo aí com a sociedade civil organizada e no tocante à descoberta dos principais problemas vividos, e tem a capacidade de fazer a aplicação desse dinheiro nesses problemas diretamente através dessas entidades. Nessas entidades, elas vão atuar onde o governo não consegue atuar, não é isso? Exatamente. Muitas vezes onde o governo, onde a prefeitura não chega, né, nós temos os olhos aí organizados da sociedade para poder dar uma destinação e um palpite mais acertado a respeito dessa política. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite a todos. Essa medida provisória agora vai ao Senado Federal para ser votada lá no plenário do Senado. Lincoln Macário. Obrigado, Sandra Amaral. O deputado falou e usou a expressão caducou, né? A gente lembra para você que a medida provisória tem esse nome porque ela tem um prazo de validade que é de 60 dias por mais 60 dias, e essas duas medidas provisórias caducavam, ou seja, perdiam o prazo já na quinta-feira. Se não forem votadas no Senado, perdem esse prazo, deixam de valer. Se esses recursos, 20 bilhões para micro e pequenas empresas e 4 bilhões e meio aproximadamente para o Ministério da Saúde, já tivessem sido totalmente executados, não seria problema as medidas provisórias caducarem. Mas como metade aproximadamente dos recursos para a saúde ainda não foram executados, ainda não chegaram na ponta, ainda não foram transferidos do Ministério da Saúde para estados, também para os municípios, não foram executados, como se diz na linguagem orçamentária, é preciso então a votação com urgência, e por isso todos os parlamentares votaram favoravelmente a matéria. A gente encerra por aqui a nossa cobertura. Quem nos acompanha pela Rádio Câmara segue com a Voz do Brasil.